Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo número 11, verso 28. Como eu gosto de fazer e digo sempre, nós leremos um texto no Novo Testamento e outro texto no Antigo Testamento. Novo Testamento, Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vá, por favor, a Isaías, capítulo 24, verso 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a dessola, a transtorna sua superfície e dispersa moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que pega emprestado, o que dá a usura e o que paga a usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis e mudam os estatutos, e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enfraquece a vide, suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade ficou só desolação, com estalidos se quebra a porta, porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira, e como os rabiscos quando está acabada a vidima. Estes alçarão voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, e clamarão desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? E o que subir da cova, o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá, e de todo se moverá a terra, e de todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra, e serão amontoados como presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos haverá glória. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade e jamais se torne a edificar.
pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu baterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa, com animais gordos, e uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará a vergonha do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará nesse monte. Amém. Queridos, um texto grande, não é um texto que a gente está acostumado a ler. Isaías não é um dos livros mais lidos. Estes textos não são textos conhecidos. O primeiro que nós lemos em Mateus é bem conhecido. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Normalmente, ele é dito quando encontramos alguém que está sofrendo, alguém que está doente, alguém que está depressivo, alguém que passa por um problema, e nós o convidamos a entregar a sua vida a Jesus, a entregar o seu problema nas mãos do Senhor. Então, de alguma forma, nós o conhecemos bem. Mas esse de Isaías não. Esse de Isaías coloca uma verdade: Deus tem limites na sua paciência. Deus tem limites para aguentar a injustiça sobre a terra. Algumas coisas o Senhor não abre mão, eu tenho dito aqui sempre, mas tem uma que fere a dignidade da santidade de Deus. É a injustiça do homem contra o homem. Porque todos nós viemos de um único homem, Adão. Todos nós viemos de Adão e Eva. As nossas diferenças são diferenças circunstanciais e quase sempre ligadas ao meio ambiente em que os nossos ancestrais se fixaram há muito tempo. Mas em essência, somos todos um. Viemos todos de Adão, viemos todos de Eva, somos todos irmãos. Nós não temos a capacidade de consumir mais do que precisamos. Porque não temos a capacidade de consumir mais do que precisamos, acumulamos. Quando acumulamos, geramos pobreza, geramos falta. E a terra, que é plena em capacidade de sustentar o homem em todas as suas necessidades, se vê impedida de fazer isso que o Senhor determinou que ela fizesse. Estamos acostumados a pensar em Deus como uma pessoa, e está certo. Deus é uma pessoa, mas Ele é uma pessoa quando nós olhamos em estrito senso, quando nós olhamos apenas para a relação que temos com Ele. Mas Deus não pode ser apenas uma pessoa, porque Ele seria muito pequeno. Numa das mensagens desses meses que nós não temos nos encontrado e que eu tenho gravado, eu falei sobre isso. Se Deus é apenas uma pessoa, Ele é muito pequeno, porque eu posso limitar uma pessoa. Uma pessoa é um ser social, é um ser econômico, é um ser psicológico, é um ser político. Eu posso limitar, eu posso definir, eu posso conceituar. Então Deus, para se relacionar conosco, se apresenta como uma pessoa, mas Deus é inimaginável. Deus é tão grande,
que a mente humana não pode alcançá-lo, é impossível. Talvez uma boa definição para Deus seja tudo. O que é Deus? Quem é Deus? Deus é tudo sendo tudo. Deus é o ar, Deus é o mar, Deus é a montanha, Deus é o bem, Deus é o mal. Que é isso, pastor? Deus não pode ser o mal. Bom, se Deus não pode ser o mal tem autonomia, existe por si só. E se existe por si só, Deus deixa de ser Deus porque tem alguma coisa fora dele. Então, se Deus é único, se Deus é tudo, o mal só é mal porque eu não entendo o propósito. A dor é má porque dói. A fome é má porque me dói. A tristeza é má porque me dói. Aquilo que me dói, eu chamo de mal. Aquilo que me dá gozo, aquilo que me dá sensação de prazer, eu chamo de bem e de bom. Então nós acabamos perdendo aquela visão que Jó tinha, de que o mal também vem de Deus. Mas ele não vem como um mal em si, ele vem com um propósito. Nunca o mal acontece com autonomia. Nunca o mal tem poder em si mesmo. O mal tem um poder delegado. O mal tem um poder que recebeu para fazer acontecer alguma coisa num propósito de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, vai dizer: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas significa que até aquilo que é mal vem e me alcança e me atinge e me dói e pode até me aniquilar dentro de um propósito de Deus para a minha vida, porque eu amo a Deus apesar de todas as minhas falhas, porque Deus me chamou no seu amor, e na minha imperfeição eu sou tratado muitas vezes com aquilo que é mal. Juntando o que eu acabei de dizer com o que eu disse no começo, o Senhor desejou que todos os homens e todas as mulheres, velhos e crianças, não passassem falta de nada, que todos fossem alcançados com aquilo que vem dele com graciosidade. Mas o homem deixou a avareza, o egoísmo sobressair na sua natureza e começamos a acumular, porque não podemos consumir tudo. Começamos a acumular e descobrimos uma coisa: quando eu acumulo e falta para o outro, eu ganho uma coisa chamada poder sobre o outro, porque se falta para ele e eu tenho, eu posso regular o fluxo, e ele é obrigado a me servir, e com isso eu criei o conceito de riqueza e, consequentemente, o de pobreza. Então a pobreza, ela advém da fome de poder e de um poder de acumular cada vez mais. Eu lembro que numa mensagem de uns dias atrás eu citei Tiago, quando Tiago diz que os males que nos alcançam vêm exatamente dos apetites desenfreados que temos. Irmãos, esse texto que nós lemos de Isaías disse que o Senhor tinha uma questão com toda a terra e que de repente Deus chegou no limite dele e que ele mandou uma praga sobre a terra. Não é essa que nós estamos vivendo, é uma outra. E não veio só sobre Israel, veio também sobre Israel, mas alcançou toda a terra. A terra toda sofreu um mal muito grande. Há um teórico antigo que diz que quando a terra perde a sua capacidade de sustentar o homem, quando a raça humana aumenta sobre a terra e a pobreza aumenta, a própria natureza cria mecanismos para jogar a humanidade para baixo. Ela aniquila milhões de pessoas e joga a humanidade lá para baixo. Morrem muitos. E aí a terra volta a ter capacidade de sustentar o homem na terra. Sabe por quê?
Porque nós estamos acostumados a entender Deus no mundo, mas não estamos acostumados a pensar em Deus como mundo. Estamos acostumados a ver Deus agindo no tudo, como se o tudo fosse o meio ambiente de Deus. Mas Deus é o próprio tudo. Então, quando Thomas Morros vai dizer que a natureza joga o número de homens para baixo, o que ele está dizendo é que o próprio Deus faz isso acontecer. Porque Deus é também toda a força da natureza. Existem algumas teorias do caos. Uma delas diz, por exemplo, o que nós estamos vivendo agora é obra dos chineses. Os chineses manipularam lá geneticamente vírus de gripe e por alguma razão isso escapuliu, eles deixaram vir boom. Não estou dizendo que foi, estou citando uma das teorias do caos. Foi. Outra teoria do caos. Não, isso é coisa dos americanos para incriminar os chineses. Os americanos fizeram isso. Americanos e chineses não são parte da natureza? Se foi isso ou se não foi, não é relevante quando eu penso que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Isso tudo que eu estou dizendo é para chegar a uma verdade. O nível de injustiça social que a Terra chegou é insuportável à santidade de Deus. Irmãos, a gente não está acostumado a pensar na dor enquanto a gente não sofre. A gente não está acostumado a pensar na fome enquanto a gente não passa fome. A gente não está preocupado com quem tem um filho doente e não tem médico e está tentando um atendimento, enquanto o filho da gente não fica doente, a gente não tem um atendimento. A gente não sabe o que é a dor do outro até que a gente passa por aquilo. Nós vamos perdendo a nossa sensibilidade. A gente vai perdendo a nossa humanidade, o sofrimento do outro. É Deus por mim e o resto que se dane. Alguns mais educados vão dizer assim, eu por mim e Deus por todos. Não, irmão, não é assim. Não é assim. De alguma forma, nós estamos vencidos e paralisados por um vírus, por um ser tão pequeno e tão poderoso, que nós estamos aqui hoje, na casa de Deus, depois de quase 3 meses com máscaras, passando álcool, separados. Ficamos sabendo pela imprensa que o governo federal agora não vai mais divulgar o número dos mortos, porque é assustador, já passou de 30.500 pessoas mortas. E dizem os especialistas que isso é subnotificado, que está abaixo da realidade. O próprio presidente americano disse para todo mundo ouvir, isso está aí na televisão, que se ele seguisse o exemplo do Brasil, eles teriam 2 milhões de mortos e não 100 mil. Diz um site especializado que a Casa Branca já não tem mais interesse em seguir o perfil do nosso presidente, porque o Brasil está entregue às baratas, está entregue às moscas. E nós ainda não temos uma ideia exata do que é isso. Sabe por quê? Porque não está morrendo gente ainda do lado da gente. A gente ouve falar, é lá longe, 30 mil. O que são 30 mil mortos? Parece que é longe, parece que é uma história, parece que é outro país, que não vai chegar aqui. Mas isso vem como uma onda de tsunami, que vai voltando para dentro do mar. E de repente ganha força e passa por cima de todos, vai alcançar a todos. Por quê? A palavra de Deus diz, porque Deus perdeu a paciência. Porque nós negociamos com a fé. Porque não há mais quem busca o Senhor. Nós esquecemos o primeiro amor. Nós estamos mais interessados nos nossos prazeres. Nós estamos dando mais lugar à nossa sensualidade do que à nossa santidade. Nós esquecemos os caminhos antigos. E é interessante porque nesse texto faz uma referência às verdades antigas. Como eu fiquei triste no dia que uma membro dessa igreja me procurou e disse: pastor, o senhor tem pregado muito sobre o Antigo Testamento. Eu já falei isso várias vezes, porque até hoje me dói, me incomoda. Como se a gente pudesse rasgar e jogar fora esse tipo de mentalidade.
está trazendo isso que a gente está vivendo agora. Esse texto aqui diz que o Senhor tem uma questão com toda a terra, que o mal vem dele, e vem para nos fazer voltar ao primeiro amor, para nos fazer voltar à nossa santidade, para que nós nos humilhemos. Vinde, voltemos à presença do Senhor, nos humilhemos. Em Oséias está escrito: Ele fez a ferida e Ele mesmo a curará. Em 3 dias Ele nos erguerá. Deus chama a atenção deles e diz: vocês dizem isso, mas não é de coração. O problema não é o que eles disseram, é que não era de coração. O que eles disseram estava certo. Quem faz a ferida é o Senhor, e quem pode curar é o Senhor. Sabe o que esse texto está dizendo depois? Diz de uma forma tão clara por que o Senhor trouxe esse mal sobre a terra. Volta os olhos à palavra de Deus para o capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. As Tuas decisões antigas são verdade e firmeza. Olha o Velho Testamento aí. Porque da cidade fizestes um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como uma tempestade contra o muro. Irmãos, depois do capítulo 24 descrever toda a tragédia que veio sobre a terra, o capítulo 25 vai dizer assim: Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus se enfarou. Deus se sentiu agredido pelo que os poderosos da terra estavam fazendo ao povo, ao pobre necessitado. E Deus se levantou e foi a fortaleza do pobre, a força do necessitado. E disse: e contra o opressor Ele se fez um muro. Pastor, mas se o opressor está fazendo tudo isso, por que todo o povo está sofrendo? Porque não há inocentes. Porque se eles fazem, fazem com consentimento. Porque se eles fazem, fazem com a anuência do povo. O não tomar uma posição é tomar uma posição a favor do opressor. O não denunciar o mal é ficar a favor do mal. Eu não preciso ser o agente do mal, basta apenas que eu não olhe para o mal. Eu me torno sócio dele. Porque eu não me levanto, não há um grito. Sabe, irmãos, eu vi uma foto essa semana. Eu estava brincando ali no Instagram e vi uma foto. Falei: caramba, essa foto é maravilhosa, o texto é tremendo. E salvei aquela foto. Falei: eu preciso ter essa foto comigo. Depois que aquele segurança americano, George, foi morto com aquele policial com o joelho sobre ele, aquele movimento contra a opressão que os negros vêm sofrendo historicamente nos Estados Unidos, depois se espalhou para o resto do mundo, ganhou muita força. E a polícia foi convocada a fazer a contenção, a enfrentar. Mas quanto mais a polícia usou de força, mais os manifestantes foram se avolumando. Puseram fogo numa delegacia de não sei quantos andares. Mas a foto que eu gostei foi quando a multidão avançou contra uma delegacia e os policiais vieram, mas dessa vez eles não pegaram nos seus revólveres, eles não pegaram nos cacetetes, mas eles se ajoelharam e abaixaram a cabeça e disseram: desculpa, nós erramos. Não podemos esconder, o nosso colega errou. E eu quero dizer aqui, como psicólogo, eu já falei isso para o meu filho, eu não acredito que aquele policial que pôs o seu joelho durante 9 minutos sobre aquele moço tenha desejado matar aquele homem. Ele não saiu de casa dizendo: eu vou matar um negro. Ele não saiu dizendo: eu vou matar alguém. Ele é tão vítima de um sistema quanto. Talvez uma síndrome de burnout, onde se perde a sensibilidade no calor da emoção. Não estou aqui desculpando, mas estou tentando entender.
Mas o que foi maravilhoso é que quando aqueles policiais simplesmente baixaram a cabeça, não pegaram nas armas e disseram: nós erramos, o que os manifestantes fizeram? Abraçaram os policiais, choraram e disseram: era isso que a gente precisava. A gente só precisava de um pedido de perdão. A gente só precisava que vocês reconhecessem. O que isso tem a ver com o nosso texto, irmãos? Nós estamos vivendo, desculpe a palavra, uma desgraça. A desgraça está na nossa porta. Nós podemos perder um pai, uma mãe, podemos perder um filho, podemos perder, e não venha me dizer que é gente com mais de 60, porque está morrendo com 20, com 30, com 40, com 30. Está morrendo gente do sexo masculino, feminino. Esse vírus pega qualquer um. Isso vem também da mão do Senhor, porque nós somos passivos diante de tanta maldade na terra. Nós elegemos um moço que durante 28 anos disse que ia fazer tudo o que ele está fazendo. As principais lideranças religiosas desse país se venderam como Judas por 30 moedas de prata. E nós somos o país que não está combatendo isso. Se não fossem os prefeitos e governadores, seria muito pior do que já está sendo. E vai continuar até que nós digamos ao Senhor: nós erramos e nós pecamos. Nós sabíamos quando Ele disse que um negro de 7 arrobas num quilombola não serve nem para ser reprodutor. Nós sabíamos quando Ele disse que se um filho fosse homossexual, Ele matava no soco. Nós sabíamos quando Ele disse para uma repórter que, embora tendo casa, recebia dinheiro como auxílio aluguel para comer gente. Nós sabíamos quando Ele disse que esse país só mudaria depois que morresse 30 mil pessoas, e que Ele achava muito bom. Já morreu mais de 30 mil. Pastor, mas eu não sabia. Não quis saber. Nós não ligamos quando morre uma travesti. Nós não ligamos quando um menino negro morre. Nós não ligamos quando um banco é socorrido e a segunda e terceira parcela de R$600 vai virar 200. Nós não ligamos. E a praga está chegando, está chegando, está chegando. E tudo que o Senhor quer é que nós nos lembremos, como disse Jesus, que nós somos vocacionados a sermos sal e a sermos luz. Não denunciar é se comprometer com quem está fazendo o erro. Hoje eu tive o prazer e a felicidade de ouvir o padre Júlio Lancelotti na homilia de uma missa que ele estava celebrando, fazer uma referência às manifestações de hoje, de apoio. Irmãos, nós somos poucos nesse lugar, mas se nós nos humilharmos e voltarmos lá atrás e dissermos ao Senhor: Senhor, nós erramos, nós temos mantido o nosso erro, tem misericórdia de nós. Guarda a nossa casa. A palavra de Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O que Jesus quer te ensinar? Seja justo como Ele foi justo. Se importe como Ele se importou, com o mais fraco, com o mais frágil.